Boa noite. Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada uma de vocês. O amor de Você Maria. também, Miguel, seja muito bem-vindo. Miguel, olha São Miguel aqui. Ó. São Miguel! São Miguel. Verdade. Foi uma pena, elas não conseguiram, né? Mas vamos nós, né? Elas vão ter que assistir pelo Facebook. Verdade. Então, Nilza, com você agora. Você que é a dona da noite. Depois nós vamos levar. Isso. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos começar já invocando sobre nós o Espírito Santo, porque hoje é uma noite muito especial, onde nós vamos falar muito dele, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nosso Deus poderoso, Espírito Santo. Então, vamos juntos. Vinde, Espírito Santo. Espírito Santo. Enchei os corações de vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Tudo será criado. E Renovareis renovareis a a face da terra. Oremos, ó Deus, instruímos Instruís os os corações de vossos fiéis. com a luz A do luz do Espírito Espírito Santo. Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-nos, Deus, constantemente pedimos, pela virtude divina, evitai ao inferno Satanás e a todos os que andam pelo mundo, para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, e hoje nós estamos assim caminhando mesmo para o finalzinho do livro, esse livro aqui maravilhoso de intercessão profética de Ciro John. Hoje nós estamos no último capítulo, no capítulo 18. O livro tem 19 capítulos. O 19º capítulo vai ser um testemunho que o Ciro John nos traz, mas hoje o 18º capítulo traz como tema Oremos por um novo Pentecostes. Oremos por um novo Pentecostes. Eu já quero começar dizendo para vocês que nós que estamos aqui, estamos porque, graças a Deus, nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo, não é verdade? Quem teve experiência aí que está na sala, uma experiência com o Espírito Santo, levanta a mão para a Rosane é intercessora lá de onde você é, Rosane? Petrópolis, a Rosane é de Petrópolis, Nilza. Petrópolis, que legal. E a dona Selma é de Minas. Que lugar, dona Selma? Eu sou de Caratinga. Você já ouviu falar? Já. É a cidade do Ziraldo, é a cidade do Aguinaldo Timóteo. O livro, filho. Sim. Então, todas nós que estamos aqui nessa sala, nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo um dia. Graças a Deus. Louvado seja Deus que nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo. E transformou a nossa vida e continua transformando a nossa vida. E hoje nós vamos falar nesse 18º capítulo desse livro Intercessão Profética sobre esse tema. Oremos por um novo Pentecostes. Nós sabemos que em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se você quiser, como eu costumo sempre dizer, nós temos que ter a Bíblia, caderno e caneta nas mãos para nós tomando nota, nós irmos anotando aquilo que o Espírito Santo
vai falando conosco. Em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai narrar a história, o fato, o acontecimento maravilhoso que foi o início da igreja. O novo Pentecostes, o Pentecostes que aconteceu na igreja, os apóstolos que haviam vivenciado toda aquela trajetória com Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, estavam reunidos no cenáculo em oração e com eles estava Nossa Senhora, também orando, intercedendo. Porque Jesus havia dado uma promessa, havia feito uma promessa, que eles deveriam permanecer em Jerusalém em oração, para receber a promessa que ele estava fazendo do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. E os apóstolos, em obediência a Jesus, às palavras de Jesus, eles se colocaram lá no cenáculo, no andar de cima, em oração junto a Nossa Senhora, perseverando na oração, no clamor. Eles clamavam, eles oravam, eles desejavam que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles, a vinda do Espírito Santo. E assim, a promessa se concretizou, se realizou. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai se narrar todo esse acontecimento. Eles estavam reunidos em oração quando houve um grande barulho, um grande ruído, e o Espírito Santo desceu sobre eles com línguas de fogo. E eles ficaram repletos, cheios do Espírito Santo. E como se não bastasse ficar cheios do Espírito Santo, eles que antes estavam com medo, porque eles estavam com medo porque eles tinham vivenciado ali todo aquele fato da paixão e morte de Jesus e toda a perseguição que Jesus havia passado, né? E foi crucificado, e eles estavam com muito medo. Medo do quê? Medo de serem pegos, também martirizados. Eles estavam com muito trancafiados ali naquela sala do cenáculo. E o Espírito Santo desceu em línguas de fogo, e eles ficaram cheios, repletos, transbordantes da presença do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Sabe o que aconteceu? Eles abriram as portas daquela sala e eles saíram porta fora e eles foram anunciar o Evangelho, eles foram anunciar o testemunho de Jesus Cristo. E Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado de Jesus 3 vezes, certo? Pedro começou a pregar o Evangelho destemidamente, sem total desassombro, ousadia, destemor, e repleto do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que naquele dia mais de 3.000 almas se voltaram para Deus, se converteram pela pregação de Pedro. Essa graça do Espírito Santo, nesse Pentecostes, aconteceu ali em Atos 2, e partindo daí, os apóstolos, eles começaram a sair destemidamente, ousadamente, a pregar o Evangelho. Tudo aquilo que Jesus havia nos 33 anos da vida deles, ou melhor, nesses 3 últimos anos da vida missionária mesmo de Jesus. Jesus havia deixado muitos ensinamentos no coração dos apóstolos, e eles começaram a anunciar todas aquelas coisas preciosas do Santo Evangelho, santos ensinamentos de Jesus para as pessoas, para os judeus, para todos aqueles que estavam ali à sua volta.
E graças a Deus, muitas almas foram se voltando, se convertendo, voltando-se para Deus, se arrependendo dos seus pecados e tendo uma experiência forte com Deus, com o Espírito Santo. Mas essa história não acabou aí. E o Espírito Santo foi impulsionando, e se você vai lendo os Atos dos Apóstolos, São Lucas vai narrando as experiências da igreja primitiva, as experiências com o Espírito Santo, esse desassombro, os frutos do Espírito Santo, os dons, os carismas em ação na vida deles e na vida também daqueles que foram aderindo à fé em Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo, sendo batizado pela Santíssima Trindade. E assim a igreja primitiva ela foi crescendo. E depois nós vamos ver toda a história do povo de Deus, com toda essa dinâmica do Espírito Santo. A igreja foi vivendo, foi passando pelos altos e baixos, pelos martírios, pelas perseguições. Netinha, tira o som. Sim? Oi? Tira o som aí, só um pouquinho. Está dando uma interferência. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Clica no microfone. Se você clicar na tela, vai aparecer um microfoninho. Aí você clica em cima dele, ele vai cortar. Que está dando interferência. O pessoal tá falando aqui que está dando interferência. Entendi isso. Conseguiu? Ótimo, obrigada. Acertou? Deu certo? Então tá bom. Deu. Então, continuando, a igreja foi vivendo, foi passando por todo este processo de martírio, de perseguição, de altos e baixos, mas o anúncio do reino de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, eles foram atravessando os séculos até chegar até nós, até chegar a nós. Se eu e você estamos aqui hoje, somos católicos, apostólicos romanos, é porque houveram pessoas, servos de Deus, discípulos, apóstolos, que deram suas vidas para que o reino de Deus, para que a palavra de Deus fosse cada vez mais potencializando nos corações e atravessando tantas lutas, dificuldades, e foi se atravessando séculos e chegou até nós. Por quê? Porque há um impulso, uma unção extraordinária do Espírito Santo de Deus, o sobrenatural de Deus que foi atravessando os séculos e foi chegando até nós. Eu convido até você a abrir a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia em mãos, abra aí em Atos dos Apóstolos no capítulo, que vai ser um pouquinho antes mesmo desse fato que eu estou narrando aqui para vocês de Atos 2, mas para que você possa entender essa promessa que Jesus fez aos apóstolos e a nós. E essa promessa que se cumpriu plenamente na vida deles e também se cumpre, nós vamos ver na vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Versículos 7 e 8, vai dizer assim, o próprio Jesus, respondeu-lhes ele, aos apóstolos, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Essa promessa que Jesus fez, do Espírito Santo descer sobre eles, dando força para que eles pudessem dar o testemunho de fé, testemunho do Evangelho, e que esse testemunho ia chegar até os confins do mundo, se concretizou ali em Atos dos Apóstolos, e como eu disse para vocês, foi perpassando os séculos e chegou até nós. Quando aqui a palavra diz
em Jerusalém, em toda a Samaria e até os confins do mundo. Nós podemos dizer assim, Cachoeira Paulista é os confins do mundo, aí Caratinga, Minas Gerais, é os confins do mundo, Nome de Petrópolis, Jesus. e tantos outros lugares de onde vocês estão acompanhando e aquelas pessoas que vão nos acompanhar depois, aí a sua cidade, a sua casa, o seu bairro é um confim do mundo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo chegou até você, aleluia, glória a Deus. E essa experiência com o Espírito Santo aconteceu. Esse Atos dos Apóstolos, esse Pentecostes aconteceu na nossa vida. Se não aconteceu porventura na sua vida, que de repente está entrando, ou vai entrar e ver esse ensino, esse estudo sobre a intercessão profética, vai acontecer. Se não aconteceu, fique tranquilo, tranquila, porque vai acontecer. Você vai passar por essa experiência com o Espírito Santo. Já estou profetizando na sua vida. Mas... Glória a Deus, eu tudo posso. Tem pessoas que, graças a Deus, já são cheias do Espírito Santo, por quê? Passaram por essa experiência viva do batismo no Espírito Santo, assim como Paulo, assim como os apóstolos, assim como Pedro, que estava medroso, e com desassombro e ousadia, ele saiu daquele cenáculo e foi anunciar o Evangelho, com tanta intrepidez, ousadia, que esse Evangelho surtiu tanto efeito na vida daquelas pessoas que foram transformadas, e esse Evangelho veio e chegou até nós. Passou, ultrapassou os séculos, perpassou os séculos, chegou até nós. E hoje estamos aqui. E eu quero dizer para vocês que houve um tempo que a igreja passou pelo funil mesmo, por tantas provas, por tantas provações, na Idade Média, perseguições, tantas coisas. Nós bem sabemos e nós não temos tempo de adentrar aqui, aprofundando nessas situações, em toda essa questão histórica da igreja, mas para dizer, a igreja está passando também por muitas dificuldades, e como uma chama, um fogão de lenha que, quando você acende, ele está com aquele fogo maravilhoso. Quem aqui conhece fogão de lenha? Eu morei na roça e nós usávamos somente fogão de lenha. Hoje, graças a Deus, tem o fogão a gás, mas ainda se usa. E eu gosto, quando eu vou para a roça, de colocar fogo ali no fogão de lenha. É maravilhoso, não é? É maravilhoso. Assim como um fogão de lenha, que quando nós colocamos a lenha ali e acendemos, ele faz aquele fogo maravilhoso, e ali a gente cozinha, é muito bom. Só que se a gente não vai atiçando ali aquelas lenhas, colocando de novo para dentro, abanando para dentro do fogão e abanando, aquela lenha, aquelas brasas, elas vão enchendo de cinza, vão se apagando. Assim aconteceu com a igreja. O Espírito Santo não foi extinto da igreja. O Espírito Santo continuou na igreja, atuando, porém, como um fogão de lenha, que as chamas, aquele fogo alto vai baixando e as cinzas vão ficando ali por cima daquele braseiro, assim foi acontecendo na igreja. Muitas almas foram ficando como um fogão de lenha, como aquelas brasas cobertas de cinza. Mas embaixo daquela cinza havia fogo. O fogo do Espírito nunca foi extinto da igreja. E aí eu vou dizer para vocês, surgiu uma mulher muito ousada. Não vou também adentrar aqui, porque teria assim uma live inteira para a gente falar dela, mas a Beata Helena Guerra, uma freira maravilhosa, ela começou a rezar, ela começou a clamar, ela começou a pedir ao Espírito Santo que renovasse a Igreja Católica Apostólica Romana, tocasse fogo nessa igreja, porque ela via que essa igreja estava assim, com essas brasas cobertas de cinzas. Mas ela via também que havia fogo debaixo dessas cinzas.
E ela foi escrevendo cartas para o Papa Leão XIII, e ela foi escrevendo, e Deus, por graça mesmo dele, fez com que essas cartas chegassem ao Papa, e ele, num belo dia, fez uma oração, que é essa oração Veni Creator, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, e aquela outra oração Veni Creator, em latim, e o Papa proclamou essa oração pedindo ao Espírito Santo que viesse com poder sobre a igreja. E como Deus não deixa nenhuma oração, preste atenção nisso, como Deus não deixa uma oração sem resposta, talvez você tenha aí rezado tanto, e Deus está atento ao clamor do seu coração, do seu espírito, da sua alma. Ele está atento porque os ouvidos do Senhor, diz a palavra, estão voltados para aqueles que clamam por ele. E Deus, como ouve toda oração, ouviu o clamor daquele Papa, ouviu o clamor daquela serva de Deus, Beata Helena Guerra, que clamava pedindo avivamento para a Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe o que aconteceu? Em 1967, eu nem era nascida, né? Não sei se alguma de vocês aqui já eram nascidas, nasceram antes ou depois, não sei. Mas em 1967, olha, a senhora aqui, né? Eu tinha 5 aninhos. Ah, que legal, tá vendo? Em 1967, vocês já eram nascidas, né? Essa graça de Deus aconteceu dentro da igreja. Esse Pentecostes, que está narrado aqui em Atos 2, aconteceu novamente na igreja, e o Espírito Santo desceu sobre a Igreja Católica Apostólica Romana de uma maneira extraordinária. Sabe como foi? Alguns jovens se reuniram numa faculdade lá de Duquesne, nos Estados Unidos. E eles estavam num fim de semana em oração, porque eles também tinham sede, e eles clamavam ardentemente, desejosamente, como os apóstolos estavam lá no cenáculo com Maria, aguardando a promessa e pedindo e clamando, eles também estavam pedindo e clamando. E o Espírito Santo descesse, viesse sobre a igreja e abanasse aquelas brasas, aquela luz que estava se apagando, coberta de cinzas. E Deus ouviu o clamor daquele povo, ouviu o clamor da Beata Helena Guerra, do Papa e daqueles jovens. E naquele final de semana, o Espírito Santo se manifestou na vida daqueles jovens que oravam. E ali começou uma experiência nova de Pentecostes, de batismo no Espírito Santo, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, em 1967. Ali nasceu a Renovação Carismática Católica, que, graças a Deus, fez 50 anos de existência. Quem aqui celebrou 50 anos aí na sua paróquia, no seu grupo de oração? Então, nós celebramos aqui também. Foi lindo. A Renovação Carismática Católica se reuniu aqui na Canção Nova. De novo aí, Tete. Festa, reuniu em Aparecida e foi uma festa de celebração pelo jubileu, pelos 50 anos dessa maravilha. E sabe, meus irmãos, minhas irmãs, nesses 50 anos de batismo no Espírito Santo, de vinda do Espírito Santo, de um novo Pentecostes na igreja, foi um borbulhar, foi um pipocar, como pipoca na panela. Sabe quando você faz pipoca? Que você derrama ali o óleo, coloca a pipoca, e quando aquece o fogo, aqueles grãos de milho ali estoura, e é uma festa. Assim foi o batismo no Espírito Novo Pentecostes dentro da nossa igreja. Nilza, só um pouquinho. Nilza, um minutinho que está dando uma interferência de novo.
Ah, sim, Será que eu sei? sim. Se algum de vocês estiver com o microfone ligado, vocês clicam na tela, vai aparecer um Vamos microfone, desligar o você clica no microfone e vai aparecer um tracinho no microfone para deixar desativado, tá bom? Para não ter interferência. Mas voltando aqui, pois bem, o Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja Católica Apostólica Romana através da Renovação Carismática Católica, em 1967. E como eu dizia, como quando você coloca uma pipoca na panela e há uma explosão ali, né, de pipoca, é uma festa dentro da panela, não é assim quando você está estourando pipoca? Assim aconteceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi um borbulhar, um pipocar de novas comunidades, de experiência de oração, de retiros, de avivamento, de aprofundamentos, e grandes graças foram acontecendo. Muitas pessoas que estavam afastadas de Deus, longe de Deus, distante de Deus, voltaram a ter uma experiência viva com o Espírito Santo, tiveram essa experiência viva com o Espírito Santo. E essa pessoa que vos fala aqui, eu, Nilza Mota, quero dizer para você que em 1992, 26 anos atrás, eu tive também essa experiência com o batismo no Espírito Santo, essa experiência no batismo no Espírito Santo. Eu era uma jovem de 17 anos, que tinha muitos sonhos, muito desejo de realizar tantas coisas, mas dentro de mim havia um vazio, havia um vazio tão grande, uma tristeza, uma infelicidade. É como mesmo, como eu dizia, um fogão ali de lenha com aquelas brasas que tem uma chama ali dentro dela, mas está coberto de cinzas. Assim era a minha vida. Coberta de cinzas, de tristeza, de amargura, de infelicidade, por ter perdido a minha mãe muito jovem, muito cedo. Eu perdi minha mãe com 12 anos, então eu tinha assim, uma grande revolta de não ter mãe, de ter crescido sem mãe, aquela coisa toda, uma tristeza. Eu queria aproveitar a vida, queria aproveitar o mundo, mas nada na minha vida, nada no mundo preenchia o vazio que eu trazia no meu coração. E naquela experiência de um fim de semana também, assim como aconteceu com aqueles jovens lá de Duquesne, também eu tive com 12 jovens, e também outros jovens, mas especificamente da minha comunidade, nós fomos em 12 jovens para Bom Jesus de Pirapora, interior de São Paulo, onde ali nós tivemos um encontro pessoal com Jesus. E aconteceu um grande avivamento, um batismo no Espírito Santo, assim, derramar do Espírito Santo, onde ali eu recebi toda uma cura profunda na minha alma, no meu coração, de ausência de mãe, daquele vazio existencial que eu trazia na minha alma, dentro do meu coração. Ali eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo, e um fogo mesmo do Espírito tomou conta de mim. E eu saí daquele encontro com o coração transformado, transbordante, cheio de Deus. E eu queria evangelizar até os postes na rua. Eu queria falar: Jesus te ama, para os cachorros, para todo mundo. Eu queria gritar para o mundo ouvir que Jesus estava vivo, que o Espírito Santo ele podia fazer nova todas as coisas que ele fez na minha vida. E as pessoas começaram a me achar meio doida, não é? Porque é assim que acontece, não é, Clara? Você que está aí, quando nós nos entregamos à ação do Espírito Santo, quando nós passamos por essa experiência viva com o Espírito Santo, nós queremos evangelizar todo mundo, nós queremos evangelizar até os cachorros, potes na rua, enfim. E ali, naquela loucura mesmo do evangelho, de quem tem um encontro pessoal com Deus, Deus foi fazendo com que eu fosse me aprofundando cada vez mais na história da igreja, na vida da igreja, nos carismas, nos dons, e ali eu fui me entregando cada vez mais ao serviço de Deus, ao serviço na igreja,
e dedicando a minha vida pela salvação das almas também, através, principalmente, claro, eu fiz muitas coisas, e a gente acaba fazendo muitas coisas devido à necessidade, mas o grande chamado que Deus me fez foi para salvar almas através da intercessão, através da oração incessante. E eu falei isso ontem, que em Santa Teresinha, como eu disse ontem, ela foi a grande inspiradora também do meu coração, do meu ministério, porque Santa Teresinha, ela diz no livro A História de uma Alma que ela queria se consumir pela salvação das almas. E eu também, quando chegou até minhas mãos a História de uma Alma, a história ali escrita por Santa Teresinha, eu falei, meu Deus do céu, eu também quero ser como essa mulher, como essa jovem. Eu quero salvar almas com a minha vida, com as minhas orações, com os meus sacrifícios, entrando mesmo, trilhando mesmo por essa pequena via, porque eu não posso fazer grandes coisas, mas eu posso fazer as pequenas coisas bem feitas e também com amor, e dedicar a minha vida pela salvação das almas. E assim foi, e assim tem sido, e por muitos anos eu fui coordenando, eu fui trabalhando dentro do Ministério de Intercessão, em retiros, em encontros, dentro também da comunidade, do grupo de oração. Depois eu fui para outra diocese, onde também eu fui ali, junto com as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Quem aqui conhece o Frei Gilson, as Irmãs Carmelitas? Eu tive a oportunidade, uma grande graça mesmo, de ficar ali junto com eles, fazer uma experiência, eu e a minha família, durante 6 anos, bebendo da fonte do Carmelo e também ajudando nas formações de cura e libertação, de intercessão. E ali foi um grande aprendizado também de crescimento para mim. O Frei Gilson, na época, nem era padre, nem era ordenado, nem tinha sido ordenado padre, depois de algum tempo ele foi ordenado sacerdote, então eu pude, por graça de Deus, também acompanhar todo esse caminho que ele também foi trilhando, e hoje, graças a Deus, mesmo um sacerdote ungido, conduzido pelo Espírito Santo, que tem sido um testemunho para o Brasil e para o mundo, é uma grande alegria ao meu coração. Coração mesmo de mãe espiritual, sabe? Que, como Santa Teresinha dizia, é uma grande alegria quando nós rezamos, intercedemos pelos sacerdotes, pela igreja, e nós vemos os frutos acontecerem. Então, eu estou contando tudo isso para vocês para dizer que o tema de hoje é clamarmos pelo novo Pentecostes. Hoje eu posso dizer para vocês, houve esse grande pipocar na igreja de novas comunidades, de tantas associações, de tantas... como que eu posso dizer? De tanto, não movimento, porque a renovação carismática católica, ela, na verdade, ela deixou de ser um movimento. Os próprios papas têm dito, desde São João Paulo II e o Papa Francisco, que a RCC, a Renovação Carismática Católica, ela não é nem mais um movimento, ela é uma ação de Deus, do Espírito Santo. Amém, bendito seja Deus. Para todos, para todos. A gente não pode mais dizer assim que a RCC é um movimento, assim como existe outros movimentos da igreja, dentro da igreja, não. A RCC, a Renovação Carismática Católica, ela deixou de ser um movimento. Ela é uma ação do Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre o Papa, desde a hierarquia da mais alta, desde o Papa, os bispos, os arcebispos, os cardeais, e toda a igreja, e outros movimentos e associações e pastorais, enfim, a RCC, essa graça do Espírito Santo, é para toda a igreja, e digo mais, não é só para a Igreja Católica Apostólica Romana, essa ação do Espírito Santo é para todos. Hoje nós vivemos num tempo onde nós estamos também
sendo convocados como intercessores proféticos a clamarmos por um grande avivamento sobre a face da terra. Então, vocês podem notar comigo que 3 fases muito fortes dentro da igreja, nós estamos vivendo a terceira dessas fases. A primeira fase foi quando os apóstolos se reuniram ali no cenáculo em Jerusalém, clamando o derramamento do Espírito Santo, aquela promessa que Deus havia feito lá no Antigo Testamento e que se cumpriu ali, junto com Maria Santíssima, no cenáculo, junto com os apóstolos, e o derramamento do Espírito Santo aconteceu ali. E a igreja nasceu ali, a igreja primitiva nasceu ali. E expandiu e chegou até nós, chegou até mim, chegou até você. Em 1967, houve esse novo derramar, essa nova efusão, esse novo Pentecostes dentro da Igreja Católica, e essas brasas foram abanadas de novo, e o fogo acendeu, e essa lenha pegou fogo mesmo, e graças a Deus, seja Deus. em muitas comunidades, Canção Nova, Obra de Maria, Shalom, e tantas comunidades pipocaram pelo Brasil e pelo mundo afora, e Deus tem se manifestado, e o reino de Deus tem sido propagado, e o evangelho tem sido pregado pelos 4 cantos da terra, pela face da terra, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, de todos os meios possíveis e imagináveis, o santo evangelho de Jesus Cristo tem sido pregado. Porém, nós estamos vivendo uma fase em que Deus novamente olha para a face da terra e convoca os seus soldados para clamar por um novo avivamento, por um novo Pentecostes dentro da igreja na face da terra. Por quê? Porque se você olhar, meu irmão, minha irmã, você vai ver que o joio e o trigo estão crescendo juntos, não é verdade? Se você olhar dentro da igreja, existe, sim, aqueles que estão dando a vida pelo evangelho, mas existe também o joio. Existe também o joio. E nós estamos vendo o joio aí, ó. Verdade, o joio e o trigo estão caminhando juntos, e o próprio Jesus disse que somente o Pai, na hora certa da colheita, vai fazer a separação e vai lançar o que é trigo no céu, não é? E o que é joio vai para a fornalha ardente, que a gente sabe que é o inferno. Mas essa limpeza só vai ser feita pelo Pai. Mas enquanto isso não acontece, é preciso, e Deus está convocando, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele não quer que nenhuma pessoa se perca, mas ele quer que todos os homens da face da terra sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca, nenhum sequer se perca. Por isso que há essa devoção maravilhosa da Divina Misericórdia. Jesus apareceu para Santa Faustina e, através das revelações ali dadas a ela como secretária da Misericórdia, e Jesus ali revelou para Santa Faustina que a misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade. E que nós temos que clamar essa misericórdia, que nós estamos vivendo no tempo da misericórdia, mas esse tempo ele vai se findar, ou seja, esse tempo vai acabar. E virá o tempo da justiça de Deus. A justiça de Deus, esse tempo da justiça de Deus é onde Deus vai fazer a grande limpeza na face da terra. É quando Deus vai tirar e separar o joio do trigo, e somente Ele pode fazer isso. Ninguém na face da terra pode fazer isso, nem o Papa pode fazer isso. Sendo a autoridade máxima da igreja aqui na terra, nem ele pode fazer isso, somente Deus. E Deus vai fazer essa limpeza. Essa limpeza está prestes a acontecer, só que nós ainda estamos vivendo no tempo da graça.
no tempo da misericórdia. E Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por isso que ele tem olhado para a humanidade e tem dito assim: eu quero convocar um povo, eu quero convocar os intercessores, eu quero convocar os guerreiros, os valentes, eu quero chamar aqueles que, mesmo capengando, mesmo estrumbicado, mesmo pecar, sabe? Que é fraco, que tem fragilidade, mas, como diz a palavra, mesmo enfermo, diga: eu sou guerreiro. Mesmo enfermo, eu sou guerreira. Mesmo que você tenha as lepras do pecado, não importa. O que importa é que você tenha um desejo ardente no teu coração, na tua alma, de ser santo, de ser santa, de querer salvar almas, de dedicar a sua vida para o reino de Deus, para que esse evangelho cada vez mais seja propagado pela face da terra e alcance o máximo de pessoas possível. E muitas almas possam ser salvas ainda nesse tempo da misericórdia, porque virá o tempo da justiça, e esse tempo da justiça, meus irmãos, a gente não sabe, mas vai ser pesado. Então, o tempo de graça é agora, o tempo de você, não, desculpe até a expressão, o tempo, e até vai ser meio, uma palavra me fugiu aqui, mas assim, não perca tempo, sabe? Não perca tempo. A sua vida deve ser, como eu disse ontem, uma constante oração de intercessão profética, de clamor pela salvação das almas, onde você vai interceder, vai clamar, vai pedir as instruções ao Senhor, as estratégias ao Senhor de como lutar, como guerrear, como salvar essas almas através da oração, do seu sacrifício, do seu jejum, da sua abstinência, das suas ofertas, como nos ensina Santa Teresinha na sua pequena via. Irmãos, é preciso que nós vistamos a camisa de guerreiros, de intercessores, que clamam e desejam que as almas sejam salvas. Muitas almas, eu disse ontem, repito, muitas almas estão indo para o inferno por não terem quem se sacrifique por elas. Já disse isso, não são palavras minhas, são palavras de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos em Fátima. Quando ela mostrou para eles o inferno, ela disse assim: meus filhos, muitas almas vão para o inferno por não ter quem se sacrifique por elas. E Deus está chamando está me chamando, está chamando e convocando você para esse exército de intercessores proféticos para salvar almas, para se levantar nesse tempo, num novo Pentecoste, num novo avivamento. E como eu dizia, a igreja hoje também está passando por provas, por provações, por dificuldades, por cruzes, por lutas. Há aqueles que têm servido a Deus, se dedicado ao reino de Deus, que têm sido fiéis às leis de Deus, à doutrina de Deus, à doutrina católica, que é uma doutrina pura, santa, que foi extraída ali do coração de Deus. Há quem seja fiel, graças a Deus, mas também há os infiéis dentro da própria igreja. E Deus está contando comigo, com você, para fazermos a diferença. E fazermos a diferença como? Claro, sendo santos em primeiro lugar. Tendo essa adesão a Jesus Cristo, uma fé ardente, uma fé viva, uma fé que não seja apenas da boca para fora, mas uma fé interiorizada, mas também exteriorizada. Uma fé que está dentro, mas uma fé que vai para fora, que atinge as almas, que atinge as pessoas que estão à sua volta, porque as suas atitudes, a sua oração, o seu clamor deve fazer a diferença onde você está, no ambiente que você está. E Deus quer transformar a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o Brasil, as nações, o mundo. Deus quer derramar um novo Pentecoste sobre a face da terra. Amém. E Ele conta comigo e com você. E Ele está erguendo, levantando, convocando esse exército. E como diz a palavra, mesmo enfermo, diga: eu sou guerreiro, eu tenho minhas fragilidades, mas eu sou guerreira. Eu sou guerreira, eu tenho limitação, mas eu tenho os meus pecados. Mas como eu disse ontem, teve um santo da igreja que ele tinha tanto pecado,
ele lutava tanto, um santo lá dos santos padres da igreja, sabe? Os monges do deserto, um santo que era porreta mesmo, sabe? Daqueles de jejum, de oração, para valer, porém, ele tinha as fraquezas dele. E ele caía muitas vezes. E ele ofertava jejum, sacrifícios, orações, eles faziam aquelas, viviam até dentro das, como que fala? Das cavernas, não é? Tinha uma vida bem austera. Porém, ele chegou diante de Deus e foi ofertando tudo o que ele estava fazendo, tudo, sua vida espiritual, todos os seus sacrifícios, os jejuns, as penitências e tudo, mas aí ele não conseguia deixar de pecar, de cair numa área, determinada área da vida dele. E Deus, ali no momento forte de oração, disse para aquele monge: está faltando você me entregar algo que você ainda não me entregou. Você me entregou tudo menos, você me entregou quase tudo, menos uma coisa. Você não me entregou o teu pecado. E a partir dali, aquele monge entregou o pecado dele, a fraqueza dele a Deus. E sabe o que o Senhor fez? O libertou daquele pecado. E fez dele um homem santo. Para dizer para nós que nós temos também as nossas lepras, nós temos também as nossas fraquezas, nossas limitações, os nossos pecados. Mas isso não é desculpa para nós pararmos, para nós ficarmos estacionados. Não! É motivo para nós usarmos desses pecados, dessas fragilidades como trampolim, para nós irmos cada vez mais para próximos de Deus, para íntimos, para sermos íntimos de Deus, para intimidade com Deus, e entregar sem medo, mas com humildade, se curvar diante de Deus, como diz a palavra, humilhai-vos na presença de Deus, e é isso que Ele deseja, Ele quer de nós intercessores, que nós nos curvemos, nos humilhemos na presença dEle, dizendo: Senhor, eu sou pecador mesmo, eu tenho minhas falhas mesmo, mas aqui está alguém que tem o desejo, Senhor, de te agradar, de fazer o que te agrada, de fazer a tua vontade, de fazer aquilo que é agradável aos teus olhos, Senhor. Aqui está o meu desejo, aqui está o meu desejo de salvar almas, de salvar o nosso país, as nações, de salvar minha família. Quantas famílias hoje estão se perdendo? Quantas autoridades políticas, religiosas estão se perdendo? Perdendo com o poder, pela ganância, por aqueles três poderes mesmo, né? O ter, o prazer e o poder. Então, meus irmãos, Deus conta conosco. E para encerrar, eu nem fiquei lendo aqui, porque a essência do ensinamento do que Deus tinha foi o que ele colocou aqui no meu coração, mas eu quero ler apenas essa parte, esse trecho aqui, quando o Cyril John ele vai dizer que ele participou de um congresso ali, uma celebração do jubileu dos 50 anos da RCC no mundo, e ele vai dizer que um padre recebeu ali uma profecia, e essa profecia diz respeito também a nós. E eu vou ler para vocês. Eu vou ler aqui o que o Cyril John diz sobre uma pregadora nesse congresso. Ela estava pregando, é a Michele, talvez vocês até conheçam, já ouviram falar. Não conheço a Michele. E ela estava pregando, e depois dessa pregação ele vai falar dessa profecia que esse sacerdote trouxe nesse congresso, que diz muito tudo aquilo que eu estou aqui partilhando com vocês. Michele explicou que na Terra Santa, as primeiras chuvas, as chuvas do outono, são as que fazem as sementes germinar. E as segundas chuvas, as chuvas da primavera, são as que produzem a colheita. Até aqui dá para você entender. A Michele estava explicando a questão da chuva,
mas ela estava fazendo um paralelo com a experiência do Espírito Santo do novo Pentecostes. Aconteceu lá nos Atos dos Apóstolos, aconteceu também lá em 1967 esse derramar do Espírito, essa segunda chuva, com essa colheita, que a segunda chuva, vai dizer, é a chuva da colheita. Então, graças a Deus, muitas almas foram livres, libertas, curadas, restauradas, salvas, através dessa graça do Espírito Santo derramado através da RCC na igreja. E aí ela continua dizendo assim, aqui, ou melhor dizendo, o Cyril John, no livro, vai dizer, a RCC começou com as primeiras chuvas, germinando as sementes, saindo os brotos e crescendo as plantas, mas são as segundas chuvas que trarão a colheita. A RCC começou lá na faculdade do Quesne, é como uma semente de mostarda semeada no campo, ela tem um potencial muito grande para produzir uma rica colheita, é tudo aquilo que eu já partilhei aqui com vocês. E aí, o Cyril John continua falando, e aí ele vai falar dessa profecia do padre Carabo Baloi, da África do Sul, por isso que tem esse nome assim, africano, diferente, né? Durante o curso de treinamento de intercessores, que aconteceu no Centro Pastoral, lá em Gaborone, em 2017. Então, esse padre, participando desse treinamento, recebeu essa profecia, e é o que eu vou ler agora para vocês, quando ele fala nessa profecia de um novo Pentecostes, de uma nova evangelização no poder do Espírito Santo, que é o tempo que nós estamos vivendo. 2020 é um tempo, é um ano profético, é um ano que nós estamos vivendo grandes desafios, nós estamos vivendo uma pandemia, nós sabemos que estamos nesse tempo ainda de misericórdia, mas os sinais da vinda gloriosa de Jesus são evidentes, estão aí para nós os sinais, e nós temos que ser como aquelas 10 virgens, 5 prudentes, haviam 5 prudentes e haviam 5 tolas. As 5 prudentes, elas se prepararam para o encontro com o esposo. Elas prepararam as lamparinas, deixaram o óleo ali certinho nas lamparinas, estavam em prontidão. Quando o esposo chegou, elas se colocaram a caminho para irem ao encontro do esposo, do amado. E as 5 tolas, Jesus que ensinou essa parábola, que contou essa parábola para os apóstolos, as 5 tolas, porém, o que aconteceu? Elas estavam tão entretidas com outras coisas que elas esqueceram de preparar as suas lamparinas com óleo. Quando o esposo chegou, as prudentes foram ao encontro do esposo e as tolas saíram correndo, gritando para as prudentes, me dá um pouquinho aí do seu óleo, porque a minha lâmpada está apagando. Só que, o que aconteceu? As virgens prudentes falaram para as tolas, olha, nós só temos para nós, não tem como dar do meu óleo para você, senão eu fico sem. E Jesus disse que o reino de Deus, a segunda vinda dele, se dará dessa forma. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos ser como essas virgens prudentes. E eu digo mais, nós precisamos ser intercessores proféticos, prudentes, que se preparam, que preparam as suas lamparinas, a sua vida com o óleo da graça, o óleo de estar em estado de graça, se confessando, buscando os sacramentos, mesmo diante da pandemia, na medida do possível, da nossa disponibilidade, das possibilidades que nós estamos tendo, mas nos abastecendo com as 5 pedrinhas, a palavra de Deus, o jejum, o rosário, a Eucaristia, mesmo que pela TV, mesmo que espiritualmente,
a confissão quando possível. Nós precisamos orações de combate, não pode deixar de rezar. Os intercessores têm que estar preparados, o intercessor tem que estar com as armas prontas mesmo, em prontidão para o combate, porque a qualquer momento o noivo pode chegar, as trombetas podem soar, e nós temos que nos apresentar. Gente vai ficar. Demais. Eu não vou ficar, eu vou. Encontro com Jesus, esse encontro com Jesus é pessoal. Nós vamos lutar até o último milésimo de segundo pela salvação das almas? Vamos. Nós vamos doar a nossa vida pela salvação das almas até o último respirar, como eu costumo dizer, até o último milésimo de segundo nós vamos lutar para que muitas almas sejam salvas, introduzidas no céu, na glória eterna. Amém, glória a Deus. Porém, aí a salvação é individual. Quando chegar a sua hora, quando chegar a minha hora, nós vamos nos deparar nós diante de Deus. E aqueles por quem nós intercedemos também vão ter o momento, a hora chegada deles se apresentarem diante de Deus. Então, nós temos uma missão a cumprir, a zelar. Porém, a conversão, a salvação, ela é individual. Cada um vai ter que se apresentar diante de Deus. Porém, ainda há tempo, e esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça, de misericórdia, onde Deus está contando comigo e com você, para que haja um verdadeiro arrependimento genuíno nos corações e as almas se voltem verdadeiramente ao Deus que o criou, a Jesus que derramou ali o seu sangue na cruz, verteu até a última gota de sangue para nos redimir e nos salvar. Ainda há tempo de salvação, de conversão, de libertação, de cura, de se prostrar diante de Deus e reconhecer que nós somos pequenos, pecadores, não somos nada, e Ele é o tudo, Ele é o soberano. E ainda há tempo, graças a Deus, mas nós não sabemos até quando esse tempo vai durar. Nós não sabemos quando vai se findar o tempo da misericórdia, mas por todos os sinais que estão aí, nós sabemos que esse fim se aproxima. Se aproxima. E os sinais são muito evidentes. Basta você ler Mateus 24, você vai ver ali quando Jesus fala para nós vigiarmos e orarmos e nos prepararmos para o encontro com Ele, com a sua segunda vinda. Nós vemos os sinais aí. Nas aparições de Nossa Senhora, nós vemos os sinais, que ela deixa muito claro que está se aproximando esse tempo da volta gloriosa de Jesus. E nós precisamos ser intercessores prudentes, vigilantes e prontos com as nossas lamparinas acesas. E aí nós vamos agora ouvir essa profecia, Deus falando pela boca desse sacerdote, nesse encontro em 2017, para nós, nesses tempos. Ouçamos o Senhor. Eu quero levantar novos intercessores incendiados pelo meu espírito. Oh, glória! Eu desejo novos intercessores ardentes de zelo pela minha casa. Oh, Que bem, novos intercessores se ergam e assumam a minha causa. glória a Deus. Eu chamo por uma nova geração de intercessores cheios de misericórdia e compaixão, assim como eu, o sumo sacerdote, misericordioso e compassivo. Que os intercessores se levantem, enraizados na minha presença como uma árvore plantada às margens do rio. Oh, glória! Eu dou o meu espírito sem medidas para todos os que pedirem e estiverem
abertos a recebê-lo. Rezai por um novo Pentecostes para todos os meus filhos. Rezai por um novo Pentecostes para que o meu fogo desça de uma nova maneira. Rezai por uma nova evangelização no poder do meu Espírito. Eu quero incendiar os corações com o meu amor. Quero corações que queimem com o meu amor. Quero discípulos com corações incendiados, desejosos e ardentes da minha glória. Eu quero que se levante um exército de intercessores, submissos ao meu senhorio e colocados em seus postos. Oh, aleluia! O tempo chegou, um tempo de bênçãos e de colheita. Que a lâmpada do meu santuário não se extingue. Que os intercessores vivam no meu santuário. Mantenham o fogo do meu santuário sempre aceso. O tempo chegou para o Cordeiro. Seja a luz de todas as nações. O tempo chegou para que o Cordeiro seja a luz de todas as nações. Vinde ao meu santuário, experimenteis a luz do Cordeiro de Deus. Vinde ao meu santuário e experimentai o fogo do Cordeiro de Deus. Vinde ao meu santuário e permitais que o Cordeiro de Deus os preencha de amor pelo mundo. Esse amor pelo mundo é esse amor pelas almas. Estou faminto e sedento que meu povo experimente a minha presença. Vinde à minha presença para serdes incendiados pelo meu espírito. O fogo já está aceso. Ô, glória! O fogo já está aceso. Aleluia. Quero que ele queime. Quero que ele queime como uma sarça ardente. Que ele queime nos corações. Quero que os incendeie com meu amor. Quero levantar labaredas do meu fogo para que possais encandecer o mundo todo. Aleluia. Aleluia. O tempo chegou. Que caia sobre nós, sobre vós, o meu fogo. Que caia sobre vós o meu fogo. Recebei o poder do meu Espírito Santo. Sejais incendiados com o meu amor para a glória do meu nome. Aleluia. Bendito seja Deus. Meu Deus, que profecia mais ardente do amor de Deus. Como eu dizia, nós estamos nesse tempo agora onde o fogo do Espírito Santo está mesmo acendendo novamente essa lenha que estava se apagando, que somos nós. Assim como um fogão de lenha, quando você atiça o fogo, atiça as brasas, tira a cinza, e o fogo pega, e há um fogaréu, e é uma bênção, e é lindo, é maravilhoso. É isso que o próprio Jesus está falando. O meu fogo está aceso. O fogo do Espírito está aceso, está sobre nós, intercessores, e nós somos chamados a incendiar o mundo, incendiar a vida das crianças, incendiar a vida dos adolescentes, incendiar a vida dos jovens, incendiar a vida das famílias, incendiar a vida dos idosos, dos velhinhos, nos asilos, nos orfanatos, em todo que é canto. Clamarmos esse novo Pentecostes, esse batismo no Espírito, esse avivamento, esse Pentecostes sobre a face da terra, sobre o planeta Terra, sobre os governantes, sobre a igreja, sobre o Papa Francisco, sobre todos os que são confiados a nós. Deus conta conosco, você e eu fazemos parte desse exército. Então, você possa dizer assim, mas eu não faço parte de um ministério de intercessão na paróquia, nem no grupo de oração, nem em canto nenhum. O que é que eu faço? Deus está te chamando agora. Se você ligou nessa live, se você entrou, se você está tendo acesso a esse ensino hoje, é porque Deus está convocando você. Você não está fora dessa, você está dentro dessa. E aqui nós podemos dizer assim, a gente sempre fala, não é? Nós estamos unidos.
Tamo junto. A gente costuma dizer, tamo junto. Todos nós estamos juntos nessa. Vamos entrar, pula dentro do barco da igreja, pula dentro desse exército aí, pega as suas armas, pega o rosário. Se você pode falar, mas eu não sei rezar, eu não sei guerrear, eu não sei isso, não sei aquilo. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, aprenda a rezar o rosário, é uma arma poderosíssima. Aprenda a mergulhar de cabeça na palavra de Deus, nos santos evangelhos. Proclame a palavra de Deus dentro da sua casa. Proclame e reze com o coração ardoroso, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo o avivamento, pedindo o fogo do Espírito sobre, começando pela sua casa, pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, pela sua nação, pelo mundo, e não deixe de ser esse intercessor guerreiro, porque hoje Deus está te convocando e não tem mais escapatória, sabe? Você está dentro, nós estamos juntos, estamos juntos. Você não dá para voltar. Vamos, chame mais gente, sabe? Que essa live chegue a mais pessoas, que essa live chegue a crianças, adolescentes, jovens, idosos, enfim, que essa live chegue a todas as pessoas para que elas saibam, como diz aqui nesse livro, Intercessão Profética do Círio John, para que todos saibam, desde os pequenininhos até aqueles que estão já quase para partir, que estão bem idosos, que todos saibam que são convocados pelo Senhor para estar nesse exército de intercessores guerreiros combatentes que estão preparando um povo bem disposto para a segunda vinda gloriosa de Jesus. E eu e você fazemos parte desse exército. Não importa se nós temos 30 anos de caminhada, não importa se você está chegando agora com, de repente, um dia, uma hora de caminhada, não importa. O que importa é que Deus está convocando você, os trabalhadores da última hora e aqueles que já estavam ali, ralando há muito tempo, não importa. O que importa para Deus é que você chegou. Você chegou em tempo, sabe? Mesmo que você chegou ofegante, com a língua para fora. Não, eu cheguei, ainda dá tempo? Dá tempo. Corre, 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 corre. Vamos. Entra nesse barco da intercessão. Vamos interceder, vamos salvar almas, vamos guerrear, vamos lutar, vamos clamar, vamos dobrar os joelhos, vamos jejuar, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia e socorra a face da terra enquanto há tempo. Tem muitas criancinhas sofrendo, se perdendo, e hoje nós vemos aí as mídias, eu vi até mesmo que a Clara postou no Facebook, nas mídias, nós estamos vendo aí tantas coisas sobre o Dia dos Pais. Já se viu colocar o lema certo do pai do ano. Pelo amor de Deus. Vão contra os valores cristãos, os valores do reino. Se oriente, rapaz. Nós vemos também, o fundador da Colo de Deus também colocou ontem, partilhando sobre essa questão da erotização das crianças. Meu Deus do céu, as nossas crianças estão perdendo e nós não podemos ficar de braços cruzados, não. Nós não podemos deixar que essa erotização entre na vida das nossas crianças, fazendo com que elas se percam a sua pureza. Não, Deus quer crianças santas, Deus quer jovens santos, Deus quer famílias santas, Deus quer velhinhos, idosos santos, porque, como diz o Padre Jonas, quantas pregações eu já ouvi do Padre Jonas dizendo, tem muito velhinho sem vergonha, se perdendo, tem muito velhinho que está na erotização, que está se perdendo nas impurezas, na luxúria, meu Deus. E para isso não tem idade. E São Domingos Sávio, ele vai dizer que um dos piores pecados e o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado da impureza, da luxúria, dessa desvirtuação, até fugiu aqui a palavra, esse desvirtuar-se
da pureza, de sair do eixo da pureza na qual Deus nos chamou. E é preciso que nós vistamos essa camisa de intercessores e lutemos pela salvação das almas, e lutemos pela santificação das almas, e lutemos para que todas as faixas etárias sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Assim como o Paulo foi um grande pregador, um grande apóstolo que pregou o Evangelho destemidamente, e ele dizia que na penúria, na abundância, na penúria, ele estava ali fiel ao Senhor, e nós também sejamos fiéis ao Senhor, sabe? Então, encerrando esse momento, eu convido você a colocar a mão sobre o coração e a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui em prontidão, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Bendito Senhor, eu sei que essa noite foi muito mais além daquilo que nós esperávamos, porque o Senhor foi nos dizendo coisas que nós nem imaginávamos. O Senhor foi nos convocando. O Senhor foi novamente mexendo na nossa história e trazendo à tona o desejo de nós sermos cada vez mais seus. Obrigada, Senhor. Sejamos parte desse exército de intercessores combatentes, intercessores proféticos. O Senhor foi lá atrás na história para nos mostrar que é preciso nós fazermos memória, como diz em Isaías 62, é preciso fazer memória. E é preciso renovar o nosso sim a Ti, Senhor, o nosso sim com zelo. E aqui nós estamos, Senhor, renovando o nosso sim. Não importa quanto tempo nós temos de caminhada, o que importa é que hoje, nesse momento, nesse dia 29 de julho de 2020, nessa noite, nesse momento, hoje, às 20h20 da noite, nós estamos aqui diante da Tua presença. Bendito seja, Senhor. E o Senhor está com os seus olhos voltados para nós, com os seus ouvidos atentos ao clamor das suas servas e dos seus servos intercessores que aqui estão. E o Senhor sabe, Pai, quantas almas estão se perdendo nesse momento pelo Brasil e pelo mundo afora. O Senhor conta conosco. Nós somos, Senhor, pequenos, mas nós sabemos que aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está. Por isso, crendo nesta Tua palavra, nós queremos pedir e suplicar agora, Senhor, tem misericórdia de começar de nós, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia de todos os que moram nas nossas ruas, Senhor, tem misericórdia de todos os que moram no nosso lar, tem misericórdia de toda a nossa cidade, Senhor, tem misericórdia do nosso estado, tem de misericórdia da nossa nação brasileira, Senhor, tem de misericórdia de todas as nações, tem misericórdia das criancinhas, crianças ainda nos ventres das suas mães, mas que já seja o Teu nome, Senhor, glória de serem assassinadas nos ventres das mães. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, porque a nossa nação geme de Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo, assim como derramaste lá em Atos 2. E o fogo do Teu Espírito desceu sobre aqueles que ali estavam, juntamente com a sua mãe Maria Santíssima. Assim como o Teu Espírito obrigada, Jesus. Bendito seja, Senhor. E fez a diferença através da renovação carismática católica no mundo inteiro. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Jesus. Também, Senhor, vem, Jesus, em socorro da nação brasileira, esse novo avivamento em toda a igreja. Aviva a nação brasileira, Senhor. Toca as criancinhas, batiza-as com o Espírito Santo. Senhor, batiza no Espírito adolescentes, pré-adolescentes. Toca, Senhor, na juventude. Derrama Teu Espírito Santo sobre os casais, sobre os casamentos, sobre aqueles que têm nos pedido orações, porque estão vivendo muitos conflitos em suas famílias, em seus casamentos. Obrigada. Nós pedimos, Senhor, por todas as famílias. Senhor, adorado. Nós pedimos agora o Teu auxílio, Senhor.
a Muito todos obrigada, aqueles Senhor. Obrigada, adultos que Jesus. passam por conflitos, por situações Muito difíceis, obrigada, Senhor. por impossíveis. Glória Nós a pedimos ti, também Senhor. por todos Bendito aqueles seja, Senhor. idosos, Louvado idosos tu nos seja, asilos, Jesus. idosos dentro das suas casas, muitas vezes até mesmo Obrigada, abandonados Senhor. pela família. Louvado tu Nós pedimos seja, por estes, Senhor. Louvado nós pedimos seja. pelos idosos que precisam, Obrigada, Senhor. Senhor, Bendito tu ser seja, preparados meu para o Deus. encontro contigo. Nós Glória pedimos a o teu ti, Espírito Senhor. Santo, Bendito batismo seja no teu teu Espírito nome, Santo. Senhor. E nós pedimos Batismo, também pelo Senhor. Espírito Santo Derrama sobre o teu Papa Espírito Santo Francisco, sobre Senhor, nós, sobre todos sobre os a igreja, cardeais, sobre todo o Vaticano, Senhor. Senhor. Nós pedimos E, sobre toda a Senhor, igreja, Senhor, sobre visita, todos os Senhor. movimentos, associações E, Senhor, pastorais, sobre todos, Senhor, somos os o que teu povo, são Senhor. Estamos no evangelizadores, deserto, sobre todos Senhor. os Nesse ministros deserto de da música, pandemia, de Senhor, tem intercessão, misericórdia. os Tem pregadores, sobre misericórdia, todos os tira-nos, servos e Senhor. servas Tira-nos tuas, desse Deus, deserto, que estão Senhor. espalhadas O pelo deserto da corrupção, Brasil o deserto e pelo da mundo pandemia, afora, Senhor. Senhor. Nós pedimos o O deserto avivamento, o do batismo no Espírito, oportunista, o novo Senhor, tem Pentecostes a misericórdia. todas as Aqueles que novas estão comunidades esperando para a espalhadas morte pelo dos Brasil irmãos, tem e pelo mundo misericórdia. inteiro, Senhor. Tem Nós pedimos piedade, por todos Jesus. os evangelizadores, Louvado Senhor. tu Nós pedimos seja, por Senhor, todos os bendito missionários seja, e Senhor. missionárias, consagrados e consagradas. Sim, Senhor. Nós pedimos, Pedimos Senhor, pela agora nessa santificação hora, de todos os Senhor. sacerdotes, Amém, religiosos Jesus. e religiosas. Nós pedimos por toda a igreja, por toda a face, por todos aqueles que estão nesse momento com as costas viradas para ti, Senhor, profanando o teu nome, Senhor. Nós clamamos agora o teu divino Espírito Santo, esse fogo abrasador que consome todo o pecado, que consome toda a impureza. Salva teu povo, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nós estamos aqui sendo a tua voz, a tua boca na face da terra, clamando, Senhor, porque a tua palavra nos garante que os teus ouvidos estão atentos ao clamor do teu povo, Senhor, e nós estamos aqui, um exército de intercessores, orando, clamando, suplicando, Senhor, pela tua intervenção na face da terra, Senhor. Olha, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, olha para a humanidade agora, Senhor. Olha, Senhor, todo o estado espiritual de cada pessoa. Olha, Senhor, a alma no mais profundo de cada pessoa. Olha, Senhor, para toda essa pandemia a nível mundial. Olha as consequências de tudo isso, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão nos leitos dos hospitais. Tem misericórdia daqueles que se encontram com Covid-19, que estão com seus pulmões comprometidos. Tem misericórdia, Senhor, nós clamamos agora por aqueles que estão com doenças graves, por aqueles que estão perecendo nos hospitais. Nós clamamos agora por aqueles que não têm voz, mesmo porque não sabem nem como pedir, nem como orar, nem como suplicar, aqueles que não te conhecem, aqueles que mesmo, Senhor, te conhecendo não têm força para rezar. Nós agora somos a boca deles aqui, te pedindo, te suplicando, te clamando, Senhor, ainda que somos em poucos, mas o Senhor multiplica a nossa oração, o Senhor multiplica o desejo que temos de cada vez mais intensificarmos, como diz a tua palavra, orai sem cessar, e aqui nós estamos, Senhor, orando sem cessar, suplicando, Senhor, a tua misericórdia sobre a face da terra, Senhor. Nós estamos, como diz a tua palavra, vestindo-nos de saco, nos penitenciando nossa alma, no nosso interior, porque nós temos, Senhor, que tudo pode ser transformado por força da oração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, com a tua graça, Senhor. Vem, santifica. O Padre Jonas Abib. Amém, Senhor. E nós glória. pedimos, Senhor, como diz o Padre Jonas Abib, nosso querido pai espiritual, nós pedimos como ele, tudo pode ser mudado pela força da oração, e por isso Amém, nós rezamos glória a Deus. pedindo e crendo Bendito mesmo, seja, Senhor, que por pode essa ser oração, o
e Senhor vai está ser mudado. voltando Nossa terra de o teu Santa Cruz olhar, será mudada e os teus transformada. ouvidos sobre a face da terra, e o Senhor está acolhendo, Nossa terra de acolhendo Santa a nossa Cruz súplica, o será nosso clamor, avisada em o nome de clamor que está no Jesus. coração dessas irmãs, Glória a desses Deus. irmãos que estão orando conosco. Senhor, eis-nos aqui, Amém. Senhor. Eis-nos Eis-nos aqui, aqui, Senhor, estamos acolhe aqui, nosso Senhor. clamor, Bendito acolhe a seja, nossa oração, Senhor, louvado acolhe seja. a nossa contrição, Glória, em Senhor. nome de Jesus, por Amém. intercessão de Nossa Senhora, por intercessão dos anjos e dos santos. Nós somos do exército de Nossa Senhora. Amém. Nós Glória a somos do Deus. exército de Nossa Senhora de Pentecostes. Nós Amém. fazemos Glória a parte desse Deus. exército de Nossa Amém. Senhora de Pentecostes e da Glória a Beata Deus. Helena Guerra. Oh, Nós glória a fazemos Deus. parte desse exército de intercessores Glória a Deus. combatentes, intercessores proféticos Bendito para seja, esses Senhor. tempos que o Senhor tem reservado Estamos aqui, para a Senhor. igreja. Usa-nos. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Louvamos. Onde você está aí, levante os seus braços, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor por essa noite, por Senhor, essa bendito palavra, por esse seja. livro Obrigada, que Senhor, por muita graça nesse mergulhamos nesses ensinamentos de intercessão Amém. profética. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela Obrigada, vida do Círio Senhor. John, por ele ter vindo na Canção Nova, por ele ter trazido esses ensinamentos, por Amém, esse Senhor. livro que Obrigada, está Jesus. nas nossas mãos. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida de tantos que Amém. foram instrumentos e que são instrumentos de Deus para trazerem esses ensinos de intercessão profética para nós. Oh, Nós obrigada, louvamos a louvado Deus seja pela Deus pela vida vida dele. Vem nos ensinar. Ulisses, que foi trazendo para nós, como servo de Deus, também esses ensinamentos. Nós louvamos a Deus por essa iniciativa da Clara, de estar fazendo esses dias de formação. Nós louvamos Obrigada, a Deus Senhor. pela oportunidade que Ele está nos dando de É verdade, retornar a Nós louvamos a essa Deus também. missão, a esse Sua chamado, vida, e Nilson, de pela sua renovar disponibilidade, esse pelo seu zelo, amor, pela sua generosidade esse conosco. zelo, esse amor pelas almas, por esse ministério a nosso Obrigada, enviar. Senhor. Nós te Louvado louvamos e nós seja, te Senhor. agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor. Digno Louvado és de seja. receber toda a honra, toda a Obrigada, glória, todo Senhor. o louvor Seja, e Senhor. toda a adoração. Muito obrigada. Louvado, glorificado, exaltado Louvado, seja bendito, adorado sempre seja o teu nome, Senhor. agora e Glória. para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Levanta Amém. a sua mão direita aí, vamos juntos rezar. Levanta-se, Deus, pela Levanta-se, intercessão da Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia e toda a celeste, milícia sejam celeste, dispersos seja seus disperso seus inimigos inimigos, e por sua fujam de sua que face vos odeiam. todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Do Filho Pai, e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para seja louvado. sempre seja louvado. Amém. Nossa, Aleluia. Deus te abençoe. Muito obrigada, minha querida, amada irmã, mais uma vez, por tanta bênção, por se deixar usar tanto pelo Espírito Santo. Muito obrigada. Eu não tenho palavras para te agradecer esse apoio que você me deu. Muito obrigada, mas de coração assim, ó, muito obrigada. E Amém. meus irmãos queridos, muito obrigada também a Rosane, que uma intercessora lá do Rio, que agora entrou conosco, e também a dona Selma, também lá de Minas. E amanhã nós estaremos aqui firme e forte com o Ulisses da Canção Nova. E olha, Glória, Ulisses glória a Deus. o Nilson, Ulisses também é fogo na madeira. Né? Ô, Glória, Então, é no poder, na graça de Deus. não percam, vocês que estão assistindo agora, quem vai assistir amanhã, durante o dia, vai assistir mais tarde, amanhã nós estaremos aqui às 19 horas com o grande missionário da Canção Nova, Ulisses Henrique, e ele vai trazer para nós assim coisas maravilhosas também, assim como a Nilza trouxe hoje, ele vai também trazer amanhã. Hoje nós praticamente findamos, né, o livro do Cyril, né? Graças a Deus. Ele vai fazer uma recapitulação, vai fazer uma oficina dos 6 passos, e que o Espírito Santo inspirá-lo, né?
Então, eu agradeço muito, muito bom mesmo, maravilhoso. Olha, eu agradeço a Deus, porque Deus tocou no meu coração para eu fazer, e eu com muito medo, sem saber fazer direito, mas estamos aqui. Glória a Deus, né, Nilza? Pedindo ajuda para a Nilza, mas estamos aqui, com a graça de Deus. Então, vamos terminar assim, né? Não podemos deixar de agradecer a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, isso, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Uma santa e abençoada noite para todos vocês. Deus abençoe. Também, minha linda. Muito obrigada. Se amanhã tu puder entrar também com a gente, está convidada. Isso mesmo. Se você tiver um tempinho amanhã e puder entrar, tá convidada, viu? Tá joia. Deus abençoe, viu, gente? Uma boa noite para vocês, um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, com a graça do bom Deus. Com a graça de Deus. Terça-feira você está aqui de novo. Tchau, até amanhã.